Há 2 semanas nós comentamos aqui neste espaço sobre alguns sentimentos que classificamos como doenças da alma. Entre elas nós discorremos sobre o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o egoísmo, o orgulho e a ambição. Hoje nós voltamos ao assunto para complementá-lo com outros mais, que ao nosso ver também comprometem o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual do ser humano. A avareza, a inveja, a vaidade, o ciúme, o hábito da mentira, a ignorância, etc. Elas, as doenças, existem. Cabe a nós agirmos com sabedoria para impedir que elas nos contaminem e nos tornem enfermos, prisioneiros das próprias imprevidências, escravos dos próprios erros, autores da própria infelicidade. Está em nós, em sermos saudáveis, equilibrados e iluminados pelo bem e pelo bom. Fazemos boas escolhas pelo uso da inteligência, direcionar o livre-arbítrio para as coisas que constroem e libertam dos sentimentos negativos. Ou agimos assim, ou seguiremos pelas veredas de sombras e aflições que tanto torturam o homem, o indivíduo, na vida moderna. E que não se culpe os outros, a tecnologia ou o destino. Ou aprendemos a cultivar a paz interior, ou o caos externo nos esmagará com as doenças da alma que somatizarão as doenças do corpo físico e nos seguirão até para o além-túmulo. Refletindo com você, Diálogo Espírita está no ar. Nosso tema livre de hoje é uma continuação de um programa, de tema pelo menos, que nós abordamos há cerca de 3 semanas. Vocês devem estar lembrados quando nós falamos aqui sobre doenças da alma. Na verdade, a gente tratou de doentes da alma, que é um pouquinho diferente, né? Não nos interessam as doenças desde que elas não nos afetem. Então, a partir do momento que elas nos afetam, nós somos os doentes, somos vítimas dessas enfermidades. É bom se colocar não alguma coisa externa, de fora, mas alguma coisa que nós temos que nos precaver, se acautelar em relação à possibilidade de que elas nos envolvam. E eu estou aqui com a Rose e a Andréia mais uma vez, então a gente vai, objetivamente falando, já começar com a Rose para falar sobre avareza. O quanto faz mal para a alma a avareza, Rose? O que é avareza? É você querer as coisas boas, é você querer o bem, só que só para você mesmo. Você guarda todas as utilidades que você detém ou que você possui dentro de você mesmo em benefício próprio e não usa. Estanca as suas qualidades. É quase como a parábola do talento, daquele que ganhou um talento, enterrou e não produziu nada. Existe a avareza de bens materiais, daquele que quer acumular até por insegurança e não faz com que a sua riqueza produza em benefício comum. E existe a avareza de bem intelectual, daquele que conhece e não reparte, se vangloria do seu conhecimento, mas não usa o seu tempo, sentando ao lado de uma criança que não sabe, de um adulto que nunca foi alfabetizado, passando aquilo que tem. Então, a avareza é a doença de quem pretende deter os bens para si mesmo sem usá-los e vai ocasionar no futuro privação, com certeza, desses bens que não foram utilizados. Muito bem. A inveja é verde? Não, falando Dizem que a inveja é branca, ou branca? pode ser... Na Por verdade, quê? é um termo popular que diz que quando a gente tem uma inveja boa, é chamada inveja branca. Mas isso cai por terra, porque na verdade inveja é inveja, né? E a inveja, se a gente for observar bem, da psicologia, por exemplo, ela vem do complexo de inferioridade. Né? Então, o indivíduo se sente inferior àquela pessoa que ele inveja. Então, ao invés dele usar as energias dele para conquistar as coisas, ele inveja aquela pessoa. Então, ele se sente, é interno, é inconsciente. O complexo de inferioridade é muito explicado na teoria de Jung, né?
a veneranda Joana de Ângeles, que é espírito protetor de Divaldo, ela utiliza muito da teoria de Jung para falar sobre essas questões espirituais, né? A inveja é do espírito, né? Então, como que a gente vai trabalhar a inveja? Como que a gente se livra da inveja? Ora, fazendo pela gente, né? E se a pessoa tem inveja daquele que estuda, vamos estudar também. Se a pessoa tem inveja daquele que obtém o bem material, vamos trabalhar também. Tanto quanto, né? Rossandro distingue a inveja da cobiça. Ah, Ele diz sim. que a inveja é você não, querer que o outro não tenha o que ele tem. Isso. E a cobiça não. Quando você vê uma coisa boa, você também quer. E você luta por ela sem querer tirar do outro. Eu acho bem interessante a colocação De dele. certa forma, a cobiça teria seu lado positivo. Tem, pra ele Agora, tem. a inveja é só querer que o outro também não tenha, né? Isso. Torce Eu contra, tenho, né? eu não quero que ninguém tenha. A pessoa adoece, né, por conta da inveja. é patológico. Que ela deixa a vida dela de lado e fica olhando o que o outro está fazendo, o que o outro conquistou, se o outro viaja, e ainda na época de internet, né? Então a Todo pessoa mundo coloca expõe no só seu lado Face. lindo, né? Exatamente. Depois a gente vê se a gente consegue dar uma apanhadinha geral dessas coisas. Por enquanto a gente vai tratar de item a item. Então o próximo com a Rose agora seria falar sobre o ciúme, Rose. Oh, meu Deus, mulheres falando sobre ciúme. Isso é complicado, né? O que é ciúme, né? É o desamor. Quem tem ciúme não ama nem a si mesmo, nem ao próximo. Por quê? Porque se sente inseguro, quer ter a posse de outra pessoa, quer dominá-la, quer que ela tenha uma via de dedicação patológica, né? Um vínculo negativo praticamente, e o domínio da afeição, da afetividade alheia. Quem tem necessidade tão premente de dominar, que o ciúme é isso, é uma pessoa fraca por dentro, né? Ela está tão fragilizada que ela precisa dominar o outro porque não domina a si mesma, não se basta. Ela não vive bem consigo mesma. Qual é o antídoto do ciúme? É amar a si mesmo. Quem ama a si mesmo, confia em Deus, faz o seu melhor, vive bem e não depende de possuir a outro, que aliás é impossível, né? Para se sentir feliz. Então o ciúme, ele é neutralizado pelo amor a si mesmo, mais do que pelo amor ao outro. Vamos voltar ao assunto. Seguindo aqui, a vaidade. Hoje em dia a gente vê na televisão muitas vezes, inclusive em relação a crianças, ou então mesmo a adultos, e aqui, perdoe-me, madames, mas eu sou obrigado a dizer as impressões que a gente recebe, né? Que a gente vê. As mulheres, às vezes, fala-se, mães em relação a filhas, deixando a sua criança, repito, adultas também, de que como se a vaidade fosse uma coisa positiva, fosse uma virtude. Ela era muito vaidosa, se gostava, às vezes fala no passado, porque desencarnou, qualquer coisa parecida, mas às vezes no presente também. Ela é muito vaidosa, ela se cuida muito, porque faz academia, porque faz plástica, porque faz não sei o que, não sei o que. Com todo o respeito e o entendimento de que realmente o cuidado com a beleza, com a boa aparência, tudo isso é positivo, é claro que sim, mas como é que você vê quando a coisa, para mim a vaidade tem mais a ver com defeito do que com qualidade, ou estou errado? Eu acho que não está errado. Na verdade, são termos, né? Que às vezes a gente usa de maneira equivocada. Então, a vaidade, que ela deriva do ego, né? Então, é o excesso, é como se o ego crescesse, o ego inflasse, né? Então, aquele ego inflado, que na verdade é uma doença do ego, é a vaidade. Então, o egoísmo é uma doença do ego, a vaidade é uma doença do ego. Então, a vaidade é a pessoa querer sempre estar aparente, não só nessa, como a gente falou anteriormente, nesse nosso mundo de mídias sociais, mas ela também achar que o que ela sabe é mais importante do que o outro sabe. Ela se vangloriar dos atos que ela tem, né? Então, esses termos confundem muito, parece que são similares, né? Vaidade com orgulho, né? A diferença da pessoa ter um orgulho legítimo das suas construções. Sim, amor próprio e tal. Isso, que deriva para o bem, né? Então, esses sentimentos que derivam para o bem são
construtivos. Eu queria só que você comentasse um pouquinho mais sobre a vaidade, especialmente como é que vai lá, nossos telespectadores aí, tem mães, avós, pais, e etc, né? Como é que eles podem, não só em relação a eles próprios, mas também aos seus dependentes, digamos, aqueles que eles estão próximos, que convivem com eles, quando você falou da mídia ali, é tão massivo e maciço, os ataques de todo lado, incentivando o consumo e esses aspectos de tentar sempre, tem que estar tudo, em tudo. Tem que fazer academia, tem que comprar roupas, calçados, joias, cosméticos, etc, etc. Não, parece que numa espiral sem fim, né? Nesse sentido justamente de fazer com que a pessoa se sinta 100% bem por fora, mas por dentro ela continua carente. Exato. Tem algo a ver aí com a psicologia, inclusive? Nossa, tem tudo a ver, né? A psicologia estuda muito esse fator da vaidade, né? E o quanto está ligado à doença, por exemplo. Hoje em dia existem pesquisas que avaliam, por exemplo, isso já está na internet, é bem fácil de localizar, uma pesquisa que avalia que pessoas que postam mais selfies, elas têm mais índices de depressão e suicídio, taxas de suicídio. Então, porque elas se perdem no caminho da vaidade, né? Então, a vaidade é querer que o outro me assegure algo que eu não estou me assegurando. Isso, né? Exatamente. Então, que o outro fale, você é bonito, você é isso. Então, ele fica preso ali. Quantas curtidas, quantos comentários. E se falar algo em contrário, desmorona, né? Psicologicamente. Aí pode adoecer. Né? Então, a vaidade ainda é falta de amor a si mesmo. Claro. Ainda sim. A pessoa não se ama, então tenta se firmar no conceito alheio. Por isso que tem um livro, antes de você falar sobre a mentira, tem um livro muito bom, um livro espírita, chamado Educação dos Sentimentos. De tudo que a gente está falando aqui, inclusive das doenças tratadas no programa anterior, educação dos sentimentos, porque às vezes é fácil falar, a pessoa não se ama, mas e como é que ela vai se amar? Claro que lá não é um manual que vai explicar isso aí, requer às vezes muita terapia, muita maturidade da pessoa, e de quem convive com ela, de que se ajuda, joga para cima ou joga para baixo, e se jogar para cima não é exaltar essa vaidade, agora nós estamos falando só de vaidade, todas elas, mas então, tem recursos, tem fontes. Não quer dizer que a pessoa não esteja bem consigo mesma. Sim. Tem fontes seguras que podem dar orientação. E a Casa Espírita, vamos fazer um apêndice aqui logo, né? A Casa Espírita tem condição sim de dar todo este apoio, justamente ao demonstrar que o corpo físico é passageiro, a gente repete, todo mundo sabe, mas na prática não coloca isso. Não se coloca os valores do espírito acima das necessidades do corpo. E o Espiritismo, ao se estudar regularmente e por um bom tempo, a pessoa começa a abrir a sua cabeça e começa a mexer com as suas estruturas psicológicas que vêm, às vezes, de várias reencarnações. Um dia nós vamos ter que fazer essa mudança. Rose. Sobre a ignorância? Sobre a ignorância. Sobre a ignorância. É mentira com a mentira Vou com deixar ela. a André mentir sozinha. Mentirinha. A ignorância. Eu acho que foi Dickens que dizia, né, que representava a miséria humana como dois irmãos esquálidos, pequenos, famintos, de mãos dadas. Um era a tristeza humana, um era a miséria e o outro era a ignorância. Mas, na verdade, a ignorância é maior, porque ela é causa da miséria. Aquele que conhece, ele acha saídas. Né? Quem não conhece é prisioneiro. E qual é a pior das ignorâncias, né? Ao meu ver? A ignorância da finalidade da nossa vida, de como Deus nos socorre com a sua bondade e com a sua justiça, que é a finalidade na nossa existência. Então, a ignorância espiritual, ela aprisiona tanto ou mais do que a ignorância das leis da vida material. Sim. Se nós vemos toda uma geração hoje
condenada à ignorância pela falência do nosso sistema público de ensino, incrementando a distância, né, entre as classes economicamente mais providas e as menos providas, infelizmente, numa situação que estamos lutando, mas que está difícil de mudar de imediato. A ignorância espiritual, ela dói mais. Imaginem uma mãe que perde um filho e acredita que não vai mais vê-lo, que não vão se reencontrar. Ou pior, que esse filho se desencaminhou, morreu no crime e ela pensa que ele está condenado por toda a eternidade, que não vão estar juntos, ignorando que Deus é amor e misericórdia, que todos nós somos crianças que estamos aprendendo, que quem erra terá novas oportunidades. Então a ignorância, para mim, é a forma mais triste de escravidão, porque nós nos autolimitamos, não enxergando, né, as soluções ao nosso redor. Dizia-nos um amigo filósofo, num trabalho que desenvolvemos uma época, que o ignorante, ele só tem uma dicotomia, para ele é sim ou não, não tem saída. A pessoa que sabe mais, ela vê problemas, que são desafios, com várias possibilidades de ação. Então, o conhecimento, ele nos liberta, nos possibilita a condução. Jesus já afirmava isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora temos que saber realmente o que é verdade e onde ela não está. E não achar que somos donos dela. Então, ela é progressiva. Nosso acesso a ela é progressivo. A verdade, de Divaldo Pereira Franco diz que é um grande espelho quebrado. Aí todas as peças elas fazem um conjunto, né? Você tem que juntar tudo. Ninguém é dono absoluto da verdade completa. Para fechar, Andréia, o hábito da mentira é pernicioso para a alma, para o espírito? Muito pernicioso, né? Porque a mentira, ela está como maquiando, né? Então a verdade sempre é a melhor conselheira, né? Por mais dura que seja, a verdade sempre é a melhor conselheira. A mentira, ela pode se tornar até patológica. Há pessoas que vão embrenhando pelo caminho da mentira e elas precisam cada vez inventar uma nova mentira para sustentar aquela primeira. E elas acreditam, elas repetem com tanta convicção que elas acreditam na própria mentira. Então elas se perdem da realidade, né? Elas começam a repetir algo e começam a acreditar que aquilo é verdade. Né? Então, elas não só convencem os outros, como convencem a si mesmas. A gente está repleto de exemplos disso, né, hoje em dia. Muitos. Inclusive na política a gente vê muito disso. Verdadeira né? psicopatia, né? O que anda junto com a mentira? A negação. Então, o indivíduo nega, aí ele passa a acreditar em algo que ele está criando, que é fantasioso, para sustentar aquela ideia. Isso gera mais mentiras. E não existe, como a gente pensa, mentiras inocentes, né? Porque aí falta habilidade. Então, por exemplo, olha, eu posso falar de uma maneira assertiva, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Os tem que focar muito isso, né? Exato. Criar para a confiança e a verdade. Nosso tempo está esgotado, né? Fica aí para nossa reflexão. Vem aí o Saúde e Espiritualidade e o Espiritismo Responde. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita. Olá, um prazer novamente estar com vocês. Você já parou para pensar se nós podemos nos curar através da oração, através da energia, através das terapias complementares ou alternativas? Então, muitas vezes nós achamos
que podemos tomar o medicamento energético como se fosse uma pílula ou um antibiótico, né? E através desse alimento energético, desse medicamento, que são a transmissão das energias através das mãos, através dos fluidos, através da mente, através da oração. Então, através dessas irradiações, nós podemos absorver essas energias e podemos mudar a sintonia das nossas células. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que as nossas células são corpúsculos infinitesimais domesticáveis, isto é como se fosse um grande condomínio e o síndico é o espírito. Então esse espírito, ou nossa alma, conversa com essas células e leva a elas as suas ordens. Então as células são materiais e elas obedecem a uma energia espiritual, que é diferente da material, para poder realizar as suas funções. Então um indivíduo doente, as suas células estão sendo formadas de forma doentias, seja um câncer, seja um processo inflamatório, seja uma doença profunda da alma e assim por diante. Então, essas células, elas morrem, todas as células do nosso organismo, na quantia de mais de 1 milhão por segundo, e elas são substituídas por mais 1 milhão de células. Então, quando nós absorvemos a energia positiva e essa energia se complementa com a nossa vontade de curar, nós podemos atuar na água das nossas células. Nós sabemos que o corpo físico tem 70% de água, a criança tem até 90%, então a criança recebe muito mais, e é nesta água da célula que nós vamos fortalecer e mudar o comportamento das células novas que estão se formando daquele determinado órgão, né? Então, mas também vai depender do ambiente onde nós trabalhamos, né? Onde nós estamos fazendo a terapia. Se o ambiente tem uma psicosfera boa, uma energia palpitante, essa energia vai influenciar também na cura. E também se o indivíduo deseja ser curado, porque infelizmente nós notamos no dia a dia pessoas que não desejam ser curadas. Eles continuam sendo doentes, porque estando doente, ele se abstém de muitos compromissos, porque ele é doente, não pode fazer aquilo porque tem pressão alta, não pode fazer aquilo outro porque tem enxaqueca, e não pode fazer uma viagem porque tem insônia, mas ele fica na sua casa, às vezes ouvindo o seu futebol, e não quer fazer nenhum outro tipo de compromisso. Então a pessoa tem que querer se curar, né? E existem alguns livros, como George Mick, nos seus livros As Curas Paranormais, ele fez o segmento de muitas pessoas que fizeram essas curas energéticas. E ele viu que se essas pessoas que mudaram de vida após serem curadas, elas não tiveram recaídas, nós chamamos de follow-up, é o segmento do paciente após o tratamento. Então essas pessoas que não mudavam de vida, ele quer se curar logo, ele quer voltar para o seu círculo de amizade, tomar o seu aperitivo, fazer a sua rodinha de conversa, não quer mudar em nada. E aqueles que mudavam de condições, mudavam de mentalidade, esses indivíduos que davam uma guinada na sua vida, descobrindo valores superiores, esses indivíduos então conseguiam permanecer saudáveis por mais tempo, não? Então demonstrando que a cura energética ela é possível através da ação na água das células, formando então nos órgãos as energias sendo substituída as células antigas doentes por células novas, depende do ambiente onde o trabalho for feito, depende da condição dos terapeutas, mas depende também do paciente querer se envolver na cura. Então as curas energéticas é uma música que você é chamado para dançar. Você tem que mudar, você tem que querer e você tem que preservar a saúde como forma de trabalho e de evolução na sua vida. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje nos mandaram a seguinte questão: qual é a diferença para o espírito
quando uma pessoa morre de morte natural e outra num acidente, por exemplo. Bom, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão de 154 a 164. São questões que Kardec vai tratar a respeito do desencarne. E a gente vai perceber assim, ali, o que a doutrina, o que Kardec nos passa. Aquele que morre de morte natural pelo esgotamento do seu fluido vital, né, pela idade, ele vai ter um tipo de desprendimento do corpo físico. Ele, a menos que a pessoa seja muito apegada à matéria, o seu desprendimento é praticamente instantâneo. Aquele que morre, que desencarna em um acidente, ele ainda, né, uma morte violenta, ele ainda tem muito de fluido vital no seu corpo físico, e esse fluido vital não se esgota assim com tanta facilidade. Então tudo vai depender também da questão evolutiva daquela pessoa. O quanto ele praticava o bem, o quanto ele compreendia os ensinamentos do Cristo, o quanto que ele atuou durante a sua vida no bem. Porque se numa morte natural a pessoa já não tem o fluido vital, isso também não significa que ela vai ser totalmente liberta do corpo. Se for uma pessoa apegada à matéria, que foi apegada à matéria a sua vida toda, ela poderá permanecer ainda ligada à matéria, ligada ao seu corpo físico. E isso também vai incomodar, vai trazer um certo transtorno até ela compreender o que foi que aconteceu com ela. No caso de uma pessoa que desencarna em um acidente, que é cheio de fluido vital ainda ali para ela, que ela tinha para sobreviver um determinado tempo, e sendo uma pessoa muito apegada também às coisas materiais, ela poderá presenciar todo o processo de decomposição do seu corpo físico e ficar ligado ao seu corpo físico por muito tempo, até que ela compreenda, e ela vai sentir todas as sensações, né? O espírito vai ter todas as sensações de como se ele estivesse sendo corroído pelos vermes, pelos bichinhos lá embaixo da terra. Por quê? Mas é o espírito que ficou ligado, porque é o espírito muito apegado à matéria. Então por isso que o Cristo falava assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, porque isso aí é sinal de que a pessoa é apegada à matéria. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não come. Então é isso, porque é para a pessoa se desprender cada vez mais dessas sensações, dessa questão da materialidade. Quanto mais apegado à matéria você for, mais dificuldade você vai passar no momento do seu desencarne. Pegamos ali o exemplo do próprio André Luiz, né, do livro Nosso Lar. Ele conta que ele passou 8 anos no umbral antes de conseguir ter a compreensão do que é que realmente estava lhe acontecendo antes de ser socorrido. Mas por quê? Uma pessoa que era apegada à matéria. Então, por isso que os ensinamentos do Cristo são sempre no sentido de que nós possamos avançar e buscar cada vez mais as questões espirituais, buscar o entendimento da vida depois da morte, de como que ocorre esse processo todo. Como eu comentei, as questões 154 a 164 do Livro dos Espíritos vão tratar muito bem deste assunto. E as obras, né, psicografadas pelo Chico Xavier, muitas delas também trazendo respostas e casos, ilustração de casos dessa natureza. Então, espero ter respondido essa questão e continue mandando as suas perguntas para o e-mail que aparece aqui embaixo no vídeo. Acessem também o nosso canal no YouTube, né? Ali todos os nossos programas estão gravados ali, né? Se inscrevam no canal, acessam lá o sininho, né? Acionam o sininho para que vocês possam receber cada vez que um vídeo nosso for ao ar, você receberá a informação também. Muita paz a todos.